Olá, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão João e hoje venho trazer mais uma palavra para vocês que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Hoje o tema da mensagem, meus irmãos, é oração. Na verdade, eu vou trazer aqui 4 versículos em cima desse tema, né? O primeiro versículo está em Romanos 12, 12. Alegre-se na perseverança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O segundo versículo que eu venho trazer está em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso aqui, essa frase quem falou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Terceiro versículo. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 16. E o último versículo está: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebemos sua misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Vamos trazer mais um versículo também que está lá em Tiago, capítulo 6, versículo 16. A oração do justo é poderosa e eficaz e surte muito em seus efeitos. Meus irmãos, primeiramente, a oração ela é a chave da vitória. Em todas as circunstâncias da nossa vida, se nós nos achegarmos a Deus em oração, né, como diz aqui no capítulo 4 de Hebreus, versículo 16, acheguemo-nos a Deus confiadamente. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que ter fé, né? A Bíblia diz que aquele que se achega a Deus é preciso ter fé e precisa crer que ele é galardoador, ou seja, o significado da palavra galardoador, recompensador daqueles que o buscam e o buscam com fé. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus ele não se agrada da pessoa que duvida. A Bíblia diz que a pessoa que duvida é igual às ondas do mar repelida, né? Que vai para um lado, para o outro e não se firma. E não pense o homem que receberá alguma coisa de Deus se ele for inconstante em todos os seus caminhos, se ele não tem fé, né? A fé, meus irmãos, é a certeza das coisas que a gente não está vendo, né? A fé, meus irmãos, quando a gente pede com fé, a gente já pede na certeza que a gente vai receber, né? A fé é o firme fundamento, né, das coisas que se pedem. A fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que a gente não vê. A gente não está vendo aquela bênção ali, mas está pedindo com fé e na certeza que já recebemos, né? O outro versículo está em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 14 e 16, diz que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Então nós temos que orar também, meus irmãos, por cura, por libertação. O nosso Senhor Jesus Cristo ele andava curando, libertando os enfermos, libertando os cativos, curando os enfermos. Então a oração ela tem o poder de levar as enfermidades. Porque, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele levou todas as nossas doenças, ele levou todas as nossas enfermidades na cruz, né? A Bíblia diz que pelas feridas dele nós somos sarados. Então, quando oramos com fé pelo doente, ele sim ficará curado, né? Porque o Senhor Jesus Cristo já levou todas as nossas enfermidades, o Senhor o levantará. E outro também que eu achei muito interessante, que eu li, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que saiu da boca do próprio Senhor Jesus, é para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, nem preocupados. Meus irmãos, a ansiedade ou a preocupação só traz doença para o nosso corpo, mas a Bíblia diz que tudo que pedimos a Deus, tudo que nós estamos precisando aqui nessa terra, nós temos que levar a Deus em súplicas, com ação de graça, em petições com ações de graça. Todos os nossos pedidos nós temos que apresentar a Deus e descansar nele e ter fé, a certeza que ele vai cuidar daquele problema. Está passando alguma luta na área financeira, né, no seu casamento, na área amorosa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua saúde, peça a Deus a solução para aquele problema que ele dá. A Bíblia diz que ele vai te dar sabedoria para você resolver aquele problema. Porque a Bíblia diz assim, ó, que aquele que é falto de sabedoria, meus irmãos, peça a Deus que a dá, né? E a dá com alegria. Então, se você está precisando tomar alguma decisão, meu está com algum problema, chegue-se a Deus em oração, com súplicas,
com ação de graças, ou seja, vai louvar o nome dele. A Bíblia diz que ele dá um exemplo, uma base, meus irmãos, uma direção, diretriz de como que deve ser a nossa oração, né? Que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, você entra em oração primeiramente glorificando o nome de Deus. Ó Senhor meu Deus, glorificado seja o teu nome, exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, só tu és santo, só tu és digno de toda honra e toda glória. E aí depois que você entrar na presença de Deus, né, com súplicas e ação de graça, dando graça ao nome do Senhor, aí você faz suas petições, né? Você pede perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas iniquidades, e aí você começa a fazer suas petições, né? Porque tem gente, meus irmãos, quando vai orar, só sabe pedir, mas não agradece pelo que já tem, pelo que o Senhor já fez, pelo livramento, não dá graça ao nome do Senhor, não agradece por nada que o Senhor já deu a ela. Então a gente tem que ser gratos. Primeiramente, exaltar o nome do Senhor, pedir perdão pelo nosso pecado e ser grato pelo que ele já fez. E depois a gente leva as nossas petições a ele, né, meus irmãos? E o outro versículo que eu li em Romanos, para a gente perseverar na oração. Alegrem-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente pede uma coisa a Deus e às vezes demora, né? Porque não era aquele tempo ali, ele não podia te entregar aquela bênção naquele tempo, porque iria te prejudicar de alguma forma, meus irmãos, porque só o Senhor sabe de todas as coisas. Né? A Bíblia diz que ele sabe, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe todas as coisas, a gente não sabe. Muitas vezes a gente pede uma coisa a Deus, ele não dá ou demora, e a gente fica com raiva, achando que Deus não ouviu nossa oração, né? Que Deus não nos atendeu, mas é tudo no tempo dele. Às vezes você pede uma coisa ao Senhor, uma bênção, um milagre, né? Uma cura, uma libertação, às vezes não vem naquele tempo que você quer, mas quando você menos espera, Deus te dá aquela bênção, né? Porque é no tempo de Deus, a gente tem que saber esperar, meus irmãos, o tempo de Deus, né? Porque o tempo de Deus é perfeito. A Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E saber e entender que no tempo dele tudo vai dar certo, não no nosso, né? A gente não manda em nada. A gente tem um Senhor, e o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Então ele sabe o que é melhor para a gente. E outra coisa, meu irmão, não tome nenhuma decisão na sua vida sem antes orar e pedir discernimento a Deus, né? Sabedoria, né? Porque ele vai te dar, né? O falta de entendimento, ele dá sabedoria e dá com alegria. Então, precisa tomar alguma decisão importante na sua empresa, na sua casa, no seu negócio, né? Antes de tomar qualquer decisão, fechar qualquer negócio, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, meus irmãos, peça orientação a Deus, né? Que Ele vai te dar, Ele vai te guiar em todos os caminhos. E a oração é muito importante também, meus irmãos, na proteção, né? Antes de sair de casa, você ora a Deus para ele acampar com seus anjos ao seu redor, né? A Bíblia diz que são anjos ministradores que o Senhor manda a favor de servir aqueles que temem a Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que temem a Deus e os protege. Então, meus irmãos, antes de fazer uma viagem, de sair de casa para trabalhar, qualquer canto que você for, o que você for fazer, peça a proteção dos anjos, né, que eles são enviados para nos servirem, né, e ele vai te proteger. Então, tudo que você for fazer na sua vida, meus irmãos, o segredo, a chave, o segredo da vitória é a oração, né? Persevere na oração, meus irmãos. Nunca deixe de orar, né? Ora sempre ali de manhã, quando acorda, agradecendo pelo dia, ora à noite, né? Pedindo a Deus que te dê uma boa noite, agradecendo pelo dia que já passou. Quando acordar, peça a Ele que guie seus caminhos, guie seus passos, ajude ali naquele dia. E toda dificuldade que estiver passando na sua vida, chegue-se a Deus em oração, que você vai ver, meus irmãos, a oração de um justo, ela surte muito seus efeitos. Se você está no caminho do Senhor, sendo obediente, a sua oração tem poder. Vamos, irmãos. Essa é a palavra que eu venho deixar para o coração dos meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.